especial de 50 anos. Eu sou a Daniele, sócia proprietária da Gotardo Construtora e também diretora financeira. Estou aqui com a Virgínia. Virgínia Gotardo, também sou sócia administradora e diretora jurídica. E hoje nós estamos aqui com a Stacy. Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação, esse engajamento de tentar nos auxiliar assim, nessas primeiras entrevistas, nesse especial de 50 anos da Gotardo Construtora. Para mim é um prazer estar aqui, né? Uma construtora que eu sempre admirei, né? É a mais tradicional da cidade, então para mim é uma honra estar aqui. Nossa, seja muito bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui hoje no Clube da Luluzinha. Muito legal. Vamos tripotar bastante. Sim. E aí eu queria saber de você, Stacy, assim, a primeira impressão assim da gente, né? Alguma intimidade que você tem? Como é que você conheceu a gente? Então, eu conheço assim o nome Gotardo, né? Há muitos anos, desde que eu vim para Guarapari. Porque eu vim muito nova, com 4 anos, e morava ali no alto de Muquixaba, né? E aí eu passava, via aquela casa grande, bonita, admirava. Eu falava, gente, é pequenininha, criança, de quem é essa casa? É da família Gotardo. Então, assim, a gente conhece há muito tempo, é uma relação, assim, eu acho que para todo mundo, uma relação muito íntima com a Gotardo, né? Não só pela construtora, mas pelo nome e a tradição que vocês construíram na cidade, né? Então, assim, é de profunda admiração mesmo, eu chego a me arrepiar porque eu fico feliz de estar aqui. De quando criança ter admirado e hoje poder fazer parte um pouquinho dessa história, para mim é muito importante. E muito essa bacana. relação, ouvir um pouquinho também da sua história é bem legal pra gente, porque a gente tem muito esse contato profissional, mas a gente saber que tem um pezinho na nossa família, que a gente participou, e a igrejas ali, e a igreja junto, né, na igreja de São Pedro, que era próxima à nossa casa, é bem legal. Então já temos história, né? Temos uma história de admiração muito grande. Bom, aproveitar que a gente está no Clube da Luluzinha, vamos falar sobre engajamento feminino no mercado imobiliário de Guarapari, que não é uma coisa muito comum, mas tem se tornado. Sim. Até mesmo porque a Gotardo começou a construir em Vila Velha, as nossas primeiras obras. Legal. E a nossa corretora mor era uma mulher chamada Marisa Martins. Olha que bacana. É viva até hoje. Legal. E ela, assim, tinha toda a liberdade para entrar dentro dos escritórios lá em Sensacional. Vila Velha e fez praticamente todas as vendas. Que legal, que bacana. Eu percebo assim a mulher com um olhar muito humano, né, sobre os clientes. E eu acho que isso que diferencia. Quando eu entrei no mercado imobiliário era muito masculino, principalmente aqui em Guarapari, né? Quando eu entrei como gerente de vendas, era uma equipe de 7 homens, né? Então, assim, era uma equipe muito forte, né? Com aquele olhar mais de decisivo e sem aquele amor pelo atendimento, aquele amor pelo cliente. Eu acho que a mulher vem com esse conceito, porque nós temos o privilégio de ser mãe, né? E isso dá pra gente, abre aí um horizonte muito grande que o homem é diferente as características dele, né? Mas traz um a mais. Traz um a mais pro atendimento que eu acho que faz toda a diferença. Não que o homem não seja, não é essa questão, mas eu acho que traz esse olhar diferenciado. Né? A mulher pensa um pouco mais abrangentemente, eu acho. A mulher que é um pouco mais aberta, até mesmo porque a gente consegue fazer mais coisas juntas no mesmo tempo. Exatamente. E pro cliente também isso é muito diferente, né? Porque assim, você como mulher, você sabe o conforto que você quer, você sabe o que vai ser no dia a dia, é um vento para secar uma roupa, esses detalhes, entendeu? Como que vai ser ali com os filhos, o conforto, então a gente já se imagina, a gente como consultor, a gente tem que dar essa base pro cliente, né? E como mulher a gente já se coloca no lugar ali para estar ajudando, eu penso que isso auxilia muito, e os clientes vêm querendo isso da gente, porque às vezes eles não sabem o que querem. E a gente precisa dar esse direcionamento, né? Então, está sendo benéfico. Eu acredito que sim. Eu vejo muitas mulheres, aí eu recebo muitas mensagens no Instagram, né? Das meninas se sentindo inspirada, querendo crescer, querendo chegar lá também. E muita gente boa, com atendimento muito bom, humanizado também, né? A gente tem várias corretoras de sucesso aqui em Guarapari também, né? Então eu vejo como muito positivo. E os comentários que a gente ouve é que você cativa mesmo o cliente com o seu jeito delicado, né? A hora que você pega um cliente, você vai até o final, consegue fechar a venda. É assim mesmo? Sempre foi assim, Stacy?
Olha, eu aprendi muito pela observação, né? A gente vai juntando um pouquinho de cada um, porque eu tive o privilégio de estar aí, antes de ser corretora, ter uma jornada longa lá dentro da Home Imóveis, né? Que inclusive eu sou muito grata. Então a gente vai juntando, a gente vai vendo o trabalho de um, o trabalho de outro, o que dá certo, o que dá errado, né? E o principal que eu coloquei dentro da minha cabeça, o cliente é o principal, não sou eu. Não é o dinheiro que ele vai me dar, é o atendimento, é o que ele vai falar para os outros sobre mim. Então, assim, eu sempre me procuro colocar no lugar dele, o que ele quer, a dor, a necessidade, né? E eu acho que é isso que faz o diferencial, é o atendimento humanizado pensando mesmo nos detalhes, né? Como é essa inovação de você seguir carreira solo? Pelo que eu acredito, ou pelas informações que nós obtivemos, a primeira venda sua foi com a Gotardo? Foi. Eu fico muito feliz, assim, porque a Gotardo, esses últimos anos tem sido fantástica, assim, pelo menos na minha carreira, pela abertura que tem dado das negociações, sabe? Sempre que a gente liga, tem um contato muito próximo, né? E isso atrai o corretor e dá vontade da gente passar a proposta. Porque a gente ter as portas abertas, no meu entendimento, já é 50% do caminho, né? E eu ter feito essa primeira venda com vocês me deixa muito feliz. Por tudo, pela admiração, né? E pelo impulsionamento que me deu aí para essa carreira solo. Então nós estamos junto com você, iniciando a sua carreira solo. Sim, estão junto comigo. Eu quero que continue. E vendendo. Como que foi a sua experiência nesse sentido, sua decisão, que te levou a um parceiro muito bom, que você teve muito tempo com o Wilson, né? Sim. Lá na Roma. O que te levou? O que te engajou nesse sentido? Eu sou assim, imensamente grata a eles, né? Eu aprendi muito com eles, aprendi demais, eu não posso deixar de falar isso, mas a partir do momento que você já cria um know-how, você cria uma carteira, né? Fica um pouco limitado. Você está dentro de uma empresa, assim, respondendo, fica um pouco limitado. Eu queria mais, sabe? Eu sei que eu poderia ir mais longe, sabe? Então, eu fui atrás do meu espaço também, com muito respeito, né? Não quero ser maior do que ninguém, eu só quero fazer o meu trabalho de forma digna e também ganhar o meu espaço, conquistar para os meus filhos, né? Eu dei 15 anos da minha vida e agora eu quero conquistar para minha família, para os meus filhos, né? Foi atrás disso que me motivou a ter o meu espaço. E essa garra, né, que você tem, desde novinha, né, que você começou a trabalhar nessa área, foi acho que com 17 anos. 17 anos que eu entrei na Roma. Eu entrei como secretária, né, aí fui passando por vários setores, fui para o setor administrativo, depois fui para gerência geral, depois gerência de vendas, e só depois que eu fui ser corretora. Né? E você aprendeu com outros corretores lá também, né? Pra chegar aprendi demais, aprendi muito com o Ilcinho, aprendi muito com a Maria, que hoje é proprietária da WM, né? Eu sempre observava o jeitinho dela, né? A Nájila, foram vários corretores que foram passando, a gente vai observando e pegando o jeitinho de cada um, né? A gente tem a Charla também, que é uma amiga também nossa, né? Sim. Ela representa também bastante pra gente, aprendeu com a gente, começou também com a gente vendendo. Sabe, ela vem aqui conversar um pouquinho com a gente também, né? Vai ser a próxima entrevistada. Com certeza, vai ser uma honra pra ela, tenho certeza. Você foi a maior premiada, sendo mulher, em premiações de campanha de construtoras. O que você me diz a respeito disso? Porque a Gotardo ela tem um histórico muito lá atrás, antes mesmo da gente assumir como administradores. Eles tinham essa política de presentear o corretor. Nós já presenteamos carro, já presenteamos motos, um apartamento. Nossa, que bacana! A gente sempre teve parceria muito interessante. Já demos iPad pelas vendas, que foi no Júlia. E agora estamos com essa campanha de dar essa bonificação, independente da sua comissão, que é os 5 mil para quem vende 2 quartos, 3 quartos, 10 mil e a bonificação final. Como que é a sua expectativa nesse sentido de ser o primeiro lugar lá em cima na próxima? Eu estou trabalhando para isso, né? Eu foquei nos produtos, inclusive eu fiz
Estou fazendo campanhas para os empreendimentos da Gotardo, então estou muito focada nos empreendimentos. E eu acredito que se eu continuar nesse ritmo, a gente vai chegar lá também, né? Atualizando, né, os nossos corretores que ainda podem participar até o dia de 16 de outubro. Muito bom. E assim, eu acho muito bacana por parte da construtora valorizar o profissional que está ali na linha de frente de vendas, né? Porque tem a imobiliária e tem o corretor. E o corretor, muitas das vezes, ele não consegue alcançar aquilo que o dono consegue. E esse tipo de bonificação incentiva mais, não tem como falar que não incentiva, porque é um dinheiro a mais, é como se fosse um seguro, como se fosse, sabe, um 13º, isso é excelente pra gente e motiva demais, né? E assim, imagina, você conseguir uma comissão e a bonificação com 10% de entrada, 15% que seja, então assim, dá aquele desejo, é fácil vender, entendeu? A gente tem essa abertura e fica mais fácil vender, né? Nós decidimos dessa vez não esperar até a entrega do prédio para poder entregar a bonificação, porque às vezes são 3 anos, às vezes um pouco menos, mas assim, acaba fazendo com que o corretor perca o estímulo. Então a gente tentou encurtar e fazer as premiações assim, pontuais. Eu achei fantástico, né? Ajuda muito o corretor e incentiva, né? É o primeiro que vem na cabeça. E conta pra gente, Stacy, alguma história bem especial que você tenha vivido, alguma coisa que te tocou durante as suas vendas. Você tem alguma história assim? Eu tenho uma que me toca assim profundamente, né? Que é a história da Dona Maria. É uma senhorinha de 85 anos, ela me procurou para poder... Falou assim, minha filha, me arruma um imóvel para me passar os últimos dias da minha vida. Muito forte. E ela falou assim, eu vou olhar com você, eu não vou olhar com mais ninguém. E eu lembro que ela era muito criteriosa, falou assim, eu só não quero escada no hall. Ela tinha os detalhezinhos, ela olhou assim, ela veio uns 6 finais de semana, mas só olhava comigo. E aí consegui vender para ela, né, fechamos a venda, e depois de um ano ela faleceu. E a gente tinha conversado, sempre trocava mensagem com ela, que eu tinha um carinho muito grande por ela. 2 semanas antes dela falecer, a gente conversou e assim me tocou demais, porque realmente era para ela passar os últimos dias de vida, sabe? Então, e às vezes o corretor pode não dar o valor nessa palavra do cliente. E você deu toda a atenção. Não, demais. Assim, eu vesti a camisa dela e o Pires, até hoje ele me manda mensagem, assim, que criou mesmo uma relação afetiva. Depois eles me chamaram lá no apartamento, né? Eles queriam vender, aí eu não conseguia, eu comecei a chorar, falei, não vende. Que foi uma situação, parece que a gente sentia a presença dela, sabe? Muito forte, não tem como descrever. Foi muito bacana. Essa sensibilidade feminina que eu falei. Exatamente. No início que você tocou tanto. Exatamente. E é realmente a dor dela, né? Não é só um imóvel, é um sonho. E você realizou 2 sonhos. O sonho dela ter um apartamento aqui e os últimos dias, exatamente. Isso é muito bacana. E você poder ser o agente disso, né? Você poder fazer parte da história do cliente, porque você pode ser só a pessoa que vai lá e faz uma venda, ou você pode fazer parte da história do cliente, né? Então eu escolho fazer parte, né? Mas aí você tem que se dedicar um pouquinho a mais, né? Não é só ganhar o dinheiro e ir embora. Envolve vários outros fatores. Envolve um bom pós-venda, né? Envolve o cuidado de, na hora que o cliente ligar, atender. Não deixar de falar, por exemplo, como a gente vende muito parcelado. Não deixar de falar realmente o que é os juros, né? O que é a correção, se vai caber no bolso do cliente. Então essas verdades e essas situações que fazem a gente ser um profissional e profissional. E né? que fideliza o cliente com você. Exatamente. Tanto que ela fez questão, veio 6 vezes, 5 vezes. Exatamente. E não quis lucidez, né? Com 95 anos, fala assim, não, eu quero a Stacy. E ela realmente não olhava com mais ninguém. Achei muito bacana, assim, foi uma história que me marcou demais. É uma história bem emotiva. Muito legal. E como que é a sua relação, assim, na hora de fechar mesmo o contrato com a gente? Se alguém especial aqui que te orienta, como é que funciona? Olha, tem 2 pessoas que me ajudam, na verdade 3. O Ederaldo é o primeiro, porque toda vez que eu ligo para ele, ele atende sempre aberto, sempre numa comunicação muito clara, né? Então, assim, eu tenho tido respostas muito positivas da parte dele, então para mim tem sido maravilhoso. E a Ana e o Reginaldo, porque o Reginaldo que sempre tira as dúvidas dos clientes, do que pode construir, do que não pode, ele é muito solícito também, e a Ana resolve tudo, né?
A Ana, sempre que eu ligo pra ela, é uma princesa, ela resolve, pode ser final de semana, pode ser qualquer momento, às vezes eu não consigo falar com ninguém, mas eu consigo falar com ela. Então, essas 3 pessoas têm me ajudado muito e têm feito o sucesso da venda, né? Porque não é só o corretor, tem que ter o lado da construtora, né? Se a construtora não tem abertura, não te auxilia no processo de venda, não dá certo. E a Gotardo, ela tem tido essa abertura. Eu acredito que não só para mim, mas para todos, né? Venham que tá dando certo. Né? Muito bom. Porque a gente de lá atrás tinha um estigma assim que a gente demorava, não era muito parceiro, muito próximo, então essa não é a sua realidade conosco. De forma nenhuma. A todo momento eu tenho tido muita abertura com a construtora, sempre que eu ligo eu tenho sido muito bem tratada, então não tem isso não. E durante todo esse período de experiência, né, de trabalho que você teve, que é longo, como é que foi a época da pandemia? Você acha que pós-pandemia, na verdade, facilitou as vendas, dificultou um pouco? O que você enxerga desse período? No período foi assim muito diferente, porque as vendas elas aumentaram. Eu acho que provocou nas pessoas a realização de sonho imediato, porque medo da morte, né? Eu acho que aqueles sonhos que estavam guardados, eles saíram do papel. Então a gente teve uma crescente de vendas gigantesco. Quando deu o primeiro mês do lockdown, eu consegui fazer uma venda. E dali pra frente só foi aumentando as vendas, né? E todo mundo nesse sentido de querer olhar o mar, de querer ter a casa na praia, de querer ter mais um espaço além de casa, porque todo mundo só podia ficar confinado. Né? E começou aquela questão de trabalho de home office também, você podia trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, as pessoas estavam escolhendo, né? Acho que infelizmente deu uma sensação de fim do mundo. E isso acabou significativo. Para todo mundo, né? E isso acabou promovendo umas vendas maiores. Tanto que as construções aí, a velocidade de venda tem sido muito maior de antes da pandemia. E com isso a gente acabou mudando alguns projetos, né? A gente tem que colocar um home office, né? Uma academia, para as pessoas realmente aproveitarem o ambiente, né? do edifício, para poder realmente não ter que sair tanto de casa, né? Exato. Continuar reservado e protegido. Né? Exato. E o feedback dos clientes é exatamente esse, né? Dificilmente o cliente compra sem o lazer. O fato de ter o lazer, o Antônio Napoli tem, né? Esse diferencial, ajuda demais, porque é a extensão da casa, né? Você não vai ficar ali confinado só dentro do apartamento. Principalmente os de vocês, porque é na cobertura, então você tem aquela sensação de liberdade, né? Isso tem sido um diferencial muito grande na hora das vendas, muito grande. Fala alguma coisa com relação ao seu engajamento feminino, porque a gente tem que bater nessa tecla que você despontou largamente, né? Então a gente tem que acabar falando sobre isso. Qual a dica que você daria, vamos dizer, para alguém que esteja iniciando ou para alguém que ainda tem um sonho, porque nessa pandemia também muitas pessoas mudaram de profissão, resolveram fazer coisas que elas não faziam, mas que estavam dentro do coração, na parte delas que elas gostariam de fazer. Que dica que você daria? Olha, acredite no seu potencial, assim, eu sempre falo isso, porque às vezes a pessoa é muito inteligente, está com tudo, mas ela não tem coragem. Né? Tem que ter coragem, sendo ela mulher ou homem, e a mulher muitas das vezes ela se esconde atrás dessa questão de ser mulher. Eu acho que não existe isso, gente, sinceramente. Eu acho que se a pessoa ela tem vontade de fazer algo, de realizar, ela faz. Eu acho que tem que se comprometer com ela mesma e ir atrás de realizar os sonhos, né? Sair do comodismo, porque o que faz o perdedor do vendedor é só a coragem, né? A coragem de ir executar. Né? Então, assim, sacode a poeira e corre atrás, porque o mercado tem para todo mundo. Eu acho que a gente, Guarapari está crescendo e a gente ainda tem uma elasticidade para crescer no metro quadrado muito grande em relação à capital, por exemplo, né? A gente ainda performa um metro quadrado bem mais em conta, isso é muito bom, né? Então tem mercado para todo mundo, né? É arregaçar as mangas e trabalhar que vai dar certo. Mas todo mundo que vem de fora comenta que o mercado de Guarapari é peculiar, extremamente diferente até de Vitória e de Vila Velha. O que você me diz a respeito disso? É a impressão que os clientes têm? Os corretores que vêm, ou você não entende dessa forma?
Não, eu entendo sim, até porque o mercado de Guarapari é segunda moradia e o mercado de Vila Velha é interno. Então, assim, a cultura dos clientes, o desejo dos clientes é totalmente diferente. Né? Lá eles vão ter um pouco mais de cuidado, porque é um mercado interno, vão se preocupar mais com o espaço. Aqui não, aqui já é segunda moradia, já é uma forma diferente de atender o cliente. Fora que aqui a gente tem a facilidade de pagamento que não tem no mercado de Vitória e Vila Velha, né? Que é esse pagamento parcelado. Então é muito diferente. Eu contratei, tá trabalhando um corretor comigo de Vila Velha. Então, se a gente está seguindo essa linha, o que te impactou, o que você achou que mudou, ou ele tem te passado de feedback? Por exemplo, ele falou assim, quando eu vejo um DDD de fora, eu já descarto, porque lá, quando é DDD de fora, é um cliente ruim, que não quer comprar, que só quer especular, porque lá é venda interna. Falei assim, aqui vai ser todo momento, né? O mercado de fora é o que nos sustenta, porque a nossa cidade ainda é uma cidade com renda per capita muito aquém. A realidade é essa, que a gente não tem grandes indústrias, né? O que fomenta Guarapari é a construção civil, né? Então, assim, o dinheiro vem de fora, né? O dinheiro vem de fora e a gente precisa entender isso. E dar para esse cliente não só a moradia, mas dar o investimento, né? Porque ele compra aqui para poder ter uma rentabilidade também, que é o segundo plano, não é o primeiro plano dele. É o segundo plano, então a gente tem que entender um pouco de economia, tem que entender de investimento, tem que saber quanto que vai valorizar o imóvel, do momento zero de lançamento até a entrega, né? São pontos chaves que a gente precisa entender que talvez não, no mercado de Vitória e Vila Velha não seja tanto, não seja o principal para quem compra lá, né? E voltando a falar um pouquinho da sua vida pessoal particular, né? Você falou sobre coragem, né? O papel da mulher. Você teve uma pedra no caminho, ou pode-se dizer que uma luz, né? Que te guiou para poder mudar um pouco o rumo na sua carreira? Como é que foi? Tive sim. Há 9 anos atrás, eu era gerente de vendas da Roma, e aí meu esposo foi ser pastor, né? E na igreja não podia a mulher trabalhar. Não podia. Aí eu larguei tudo, né? Eu larguei tudo porque, como eu estava conversando com a Dani um pouquinho antes, eu tinha um sonho muito grande quando criança de ser freira, né? Então eu sempre tive essa vontade de servir a Deus, sempre tive. E aí, quando veio essa oportunidade, eu falei, pronto, é a hora certa, é o momento, eu vou realizar o sonho. E eu não pensei 2 vezes, larguei tudo mesmo. Tinha acabado de fazer faculdade, estava com um menino pequeno, um com 2 meses e outro com 2 anos, mas eu deixei e fui. Foi assim, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu aprendi a lidar com pessoas, eu aprendi a ser mais humilde, né? Aprendi a baixar minha crista, né? Importante para o seu crescimento. Demais da conta, demais. Assim, tem um antes e um depois dessa experiência, foi muito importante. Né? E as experiências que a gente tem com Deus são intransmitíveis, né? Sim. A gente não passa de um para outro, né? É muito importante. É muito pessoal. É muito pessoal. E você ajudar outras pessoas também, né? Poder ser agente de transformação na vida de outras pessoas, não tem dinheiro que pague. E você decidiu voltar para o mundo imobiliário, voltar a trabalhar a partir de quê? É porque, assim, a partir do momento que os meninos cresceram, a gente sentiu a necessidade deles terem raízes, né? Como a gente mudava, assim, 4, 5 meses a gente mudava. A gente mudava sempre. Era itinerante, Aí não tinha como ter uma escola, não tinha, sabe, sempre mudando. Então a gente sentiu essa necessidade, porque o sonho era meu e do meu esposo. A gente não podia sacrificar as crianças nesse sentido, né? Então a gente decidiu a voltar exatamente para dar essa base para eles. Aí voltou todo vapor? E tem exatos 4 anos que eu voltei como corretora mesmo, né? Porque até então eu tinha performado pelo setor administrativo, gerente de vendas, mas como corretora eu tenho 4 anos, né? Já fez muito sucesso nesse Amém. Parabéns. E o seu esposo está contigo? Tá. Lá na imobiliária a gente está em 4, né? Eu, meu esposo, o Diego, que é um corretor que veio de Vitória, e o Lucas, que já trabalhava aqui em Guarapari também. E o que você identifica que é o maior desafio, assim, né? Ter uma corretora própria, né? Porque uma coisa é ser Stacy, né? Outra coisa é ter imobiliária, porque tem muita imobiliária grande, tradicional na cidade, né? Então são desafios enormes, porque você precisa, hoje o mundo digital, ele é feroz, né? Sim. E tem os tubarões, né? E você precisa ter muito dinheiro para poder investir.
né? Então isso é um grande desafio que vai ser, eu estou começando agora, né? Eu sou um bebê ainda, né? A imobiliária é um bebê, vai ser aos poucos, mas eu creio que eu vou conquistar o meu espaço também, né? Com essa mesma força, essa mesma garra, assim como eu conquistei, né? Como Stacy, vou conquistar como imobiliária também, tenho certeza. Você vai longe. Amém. Você teria alguma coisa que você tem, assim, para deixar registrado, assim, de um sonho? Se a corretora que mais vendeu, você já realizou. Tá indo para a segunda instância. Eu acho que um sonho, assim, um desejo, na verdade, é manter. Porque conquistar é fácil, mas se manter é bem difícil, né? A gente veio aí de anos muito bons, mas agora eu preciso me manter nisso, né? E aí é tudo muito novo, porque eu tô com a imobiliária nova, tô começando essa jornada, né? Mas graças a Deus já comecei bem, já comecei vendendo, mas é um desafio. Então, assim, se eu conseguir me manter, o que eu já vinha conquistando antes, pra mim já tá maravilhoso. Nós somos de 50 anos, a gente sabe que não é fácil se manter no mercado com o nome, assim, fazendo todas as coisas corretamente, entregando os bons apartamentos, né? Então, para vocês também vai ser um desafio muito grande, mas persistência é tudo. Exatamente. Eu sei que vai ter momentos que não vão ser tão fáceis, né? Mas é persistir. Mas se ela já passou a pandemia e você vendeu mais do que antes, então o que pode ser pior do que a pandemia, né? É verdade. Foi um desafio, né? Mas deu certo. E na era digital, o que você me diz em relação à mudança, que a gente acabou tendo que mudar e se adaptar? Até mesmo a pandemia proporcionou isso, de assinatura digital, de ter book digital, eletrônico, tudo mais assim, na era mais da informática, porque você não consegue ir até a pessoa mais com a mesma velocidade. E vocês vieram na pegada assim certinho, porque a grande sacada é materializar aquilo que você não pode mostrar para o cliente, né? Que primeiro o corretor tem que dar confiança, né? O tom de voz, são várias técnicas que influenciam isso. Mas a forma como que a Gotardo disponibilizou o material é muito fácil vender. Só não vende quem não quer, porque aquele tour 3D você consegue saber exatamente o que vai ter dentro do imóvel e isso ajuda demais a vender. Eu já tive várias experiências, assim, clientes que não vieram aqui para poder olhar, só pelo telefone a gente conseguiu realizar a venda, sabe? E mais de uma, né? Mais de uma. Você vendeu dessa forma. Mais de uma, assim... Foram várias dessa forma, só pelo telefone e com material disponibilizado. Então, assim, que bom que as construtoras entenderam isso, e a Gotardo eu acho que está na frente, porque disponibiliza mais material, que facilita demais o nosso dia a dia, porque é uma necessidade dos clientes. Eles não querem mais estar vindo aqui. Sabe? O tour virtual proporciona com que ele se sinta realmente dentro do imóvel, né? Ele consegue passear entre os ambientes, né? Da cozinha para a sala, para a varanda e ter realmente uma noção de espaço. E às vezes até a visita ao imóvel, dependendo da fase, né, que ele está na obra, não dá essa proporção do que é o tour virtual, né? Às vezes na lajota ele acha que é pequeno, não tem claridade. Eu sempre abro tô contando meus segredos, hein? Todos os meus segredos. Mas aí eu abro sempre, né? Eu levo o iPad ou o telefone e a gente vai fazendo pelos cômodos. Eu abro, olha, aqui dá isso e tal. O cliente vai se imaginando ali. E isso contribui muito, assim. Aqui foi um retorno muito interessante esse feedback, né? Sim. Nem todos os corretores trazem esse feedback pra gente. Que foi um passo, um valor considerável. Sim. É uma coisa que ninguém tinha feito em Guarapari ainda. Então, não, eu achei sensacional. Tem me ajudado demais. Demais mesmo, é fácil, você não tem... Eu já penso assim, vou lá que eu já consigo mostrar, já é mais fácil, né? Então tem me ajudado demais. Outra novidade também que a gente trouxe é a questão das vistas de cada andar, né? A gente teve o apoio, né, de fornecedores aqui da cidade para realmente, antes de ter batido todas as lajes do prédio, conseguir que o cliente tenha essa sensação de qual vista ele vai ter morando para poder escolher realmente qual andar ele quer, aqueles que gostam de andar um pouco mais baixo ou mais alto para ter uma vista mais ampla. Isso também a gente disponibiliza lá no nosso material. Eu achei sensacional, assim, tudo que vocês enviaram de material tem ajudado muito, né? Porque essa questão da pandemia gerou no cliente respostas rápidas.
As pessoas querem tudo para ontem, sabe? Né? Porque ficou tudo mais rápido. Você assina uma escritura digital hoje, você assina um contrato digital. E eles querem comprar também pelo digital. Sim. Né? E o máximo possível que a gente puder materializar aquilo que a gente fala para transmitir confiança é muito importante. Você, na sua opinião, eles aceitam comprar sem vir olhar nem tudo? Porque muitas pessoas têm, às vezes, o pé atrás por nós termos 50 anos? Com certeza, né? A tradição, você pode falar. Você pode falar que já tem, acho que é quantos? Mais de 30? Mais de 40 prédios entregues. Eu sempre contextualizo, né? Sempre falo, deixa eu contextualizar um pouquinho, falar um pouco da história da construtora, quem é, sempre falo um pouquinho da história da família, né? Porque traz para o cliente uma humanização, uma proximidade também, né? E deixa o cliente mais seguro, porque você imagina, tem cliente que já depositou 50 mil e não veio nem aqui, né? É um dinheiro considerável, né? Ele confiar apenas naquilo que você está falando. Então você precisa mostrar para ele que é verdade, né? Mas com vocês ficou fácil. Então, Stacy, por que você escolheu o seu nome na imobiliária? Eu quis aproveitar, né, esse momento que meu nome estava em ascensão no mercado, né, e divulgar mesmo o Stacy Lopes, né? A gente está funcionando ali no edifício Marquese, no início da Oceânica, ali de esquina, né? Na Praia do Morro. Isso, aí vai estar eu mais 3 corretores, né? Iniciando essa jornada. Desejamos muito sucesso nessa nova caminhada, né? Que continue fazendo muitas vendas pra gente. E o que você identificou de diferencial no Napoli, no Antônio, que você pode... Muitas coisas. Eu gosto muito do Napoli porque ele é todo sol da manhã, então fica muito fácil vender, né? Ele é todo sol da manhã e fica de frente para o vento nordeste, que é o vento predominante na cidade. E fora que tem a vista, né, fantástica. Você pisa o pé na coluna 2 e 3, você vê o mar. Na coluna 1 você vê o mar da Praia do Morro. Então, assim, ele é abraçado pelo mar, né? Ele ficou num posicionamento muito estratégico. E a cereja do bolo é a área de lazer na cobertura, né? Que só isso aí já vende o empreendimento. E outra coisa que eu gosto muito também no Napoli é a fachada. Eu acho a fachada sensacional. Eu acho que vai ficar ali belíssima naquele ponto de esquina, né? E vai valorizar muito aquela área, né? Com certeza. Aquela parte final ali da Praia do Morro tá crescendo demais, né? Tá recebendo ali condomínio fechado. Então, pra mim é uma das áreas, tanto o início, tanto a prainha quanto o final são áreas que estão valorizando, porque são áreas tranquilas. São áreas calmas, né? Tem muitas pessoas que gostam, né, dessa tranquilidade, dessa calmaria. A maioria dos clientes, assim, de alto padrão, eles não gostam da muvuca. Então, eles preferem o início e o final. Então, os dois prédios estão estratégicos, cada um num ponto, né? E o Antônio é frente para o mar, na prainha, né? Sensacional. Eu gosto muito também da fachada dele, da área de lazer e aquela vista ali da coluna 1, que você pega a fachada, da coluna 2, que você pega ali a ponte, você pega a ponte ali, que você pega o movimento da cidade, pega a prainha, é muito bonita, é uma vista muito peculiar, que só alguns prédios têm o privilégio de ter, né? Exato. São poucos que vão ter esse privilégio. A Praia do Morro tem um monte, mas ali na prainha são poucos que vão ter aquela visão que eu acho muito linda. E é um bairro que está localizado bem próximo aqui da Praia do Morro, de Muxaba, do centro, né? Então é uma localização super privilegiada ali. Né? Fica no meio, né? Você pega fácil ali a ponte, você pega fácil a Praia do Morro, atrás tem um monte de comércio ali em Muxaba, né? Então tá muito estratégico. É uma localização que hoje ela tá se vendendo muito bem, né? Ali recebeu muitos investimentos, tem a feirinha ali do lado, tem alguns comércios que estão movimentando, tem a pista de skate. Então, para um ambiente familiar, o prédio é ideal. Stacy, qual a mensagem que você poderia deixar para a gente? Como parceiros que somos, estamos reiniciando, já que tivemos uma significativa na sua nova carreira solo, lá com a sua nova imobiliária, sendo a consultora que foi o primeiro prédio, o apartamento que vocês venderam. O que você deixaria, assim? Quais os seus planos em relação aos nossos 50 anos, a nossa premiação? Voltando, só para poder relembrar que tem ainda até o dia 16 de outubro para vocês correrem atrás para vender e ganhar o prêmio, né? Que o prêmio é o valor de 30 mil, 20 e 10 mil distribuídos primeiro, segundo e terceiro lugar.
Para mim é uma honra estar aqui hoje, né, podendo falar um pouquinho com vocês. E assim, vou correr atrás, colocar toda a minha força, continuar com o foco que eu tô, né, nos empreendimentos e a gente fazer sucesso juntos, né? Muito obrigada mais uma vez pela sua presença, nos sentimos honrados nessa edição especial dos 50 anos da Gotardo. Chamamos alguns corretores especiais, né? Você tem sido uma delas para nós, uma parceria que a gente está iniciando assim com toda a força, né, Dani? Que bom. A gente tem uma pequena lembrança para você, não esquecer da gente. Obrigada. Obrigada. Agradecemos a Stacy. Siga-nos na rede social. Até a próxima.